A deputada Adriana Ventura, da tribuna da Câmara, rebateu ataques da extrema esquerda ao seu partido e fez um alerta de hipocrisia, apontando absurdos do governo Lula e do PT. A deputada explicou o que é a OCDE e o prejuízo causado ao Brasil quando o governo Lula congela os processos de exceção. A deputada mencionou ainda uma proposta de emenda à Constituição que visa anistiar multas de partidos políticos que descumpriram regras. Ela disse, com o aumento da verba que foi dada para partidos, seja de fundo partidário, seja de fundo eleitoral, totalizando 6 bilhões de reais, pelo menos no último ano, falar em anistia é vergonhoso. Ventura acrescentou, o que não dá é para ficar anistiando, isso pega muito mal para este parlamento. Adriana Ventura disse, o último assunto que realmente tem tirado o sono de muita gente é que partidos da esquerda, o PCdoB, o PSOL e outro que não me lembro qual é, entraram com pedido para que empresas condenadas pela Lava Jato por corrupção não paguem as multas decorrentes dos acordos de leniência. Esses partidos entraram com pedido para que elas não paguem as multas decorrentes dos acordos de leniência. A deputada ironizou as acusações que são feitas a seu partido, dizendo: o Novo é acusado de defender empresários, de defender banqueiros. Eu estou procurando esses empresários e esses banqueiros. O que nós realmente defendemos é quem gera riqueza, quem dá emprego, quem tem coragem de ter uma porta aberta e gerar riqueza no meio de tanta chupinhação. O pessoal não quer gerar riqueza, mas quer chupinhar quem produz. Adriana Ventura disse, o que eu acho um absurdo é esses partidos que nos acusam de defender empresários entrarem com pedido para anistiar empresas que assinaram acordos porque se apropriaram de dinheiro público e foram condenadas por corrupção. Eu fico pensando, que hipocrisia é essa? E dizem que defendem os mais pobres. Esse dinheiro poderia ir para a mesa dos mais pobres, para programas sociais, para várias outras coisas. Fica aqui o meu alerta dessa hipocrisia. Empresas envolvidas em escândalos bilionários de corrupção foram alvo de diversas medidas judiciais em processos após a apresentação de provas e seguindo o devido processo legal. Não há notícia de que empresas, mesmo com as provas, tenham sofrido medidas cautelares de apreensão de todos os seus equipamentos ou de toda a sua receita. Esse tipo de medida, entretanto, é comum em inquéritos conduzidos nas cortes superiores contra conservadores e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesses inquéritos, basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem relatórios ou reportagens produzidos por pessoas suspeitas e interessadas, acompanhados de listas de pessoas a serem perseguidas, para que essas pessoas sejam privadas de direitos fundamentais. No chamado inquérito do fim do mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de um senador, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa, de cidadãos e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, cidadãos, veículos de imprensa e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, confiscos, prisões em massa, entre outras.
A totalidade da renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada, a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A medida se soma a outras já tomadas contra o canal, como a apreensão de todos os equipamentos, a mando do ministro Alexandre de Moraes, em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Obrigada, presidente Sóstenes. Prazer vê-lo nessa cadeira. Caros colegas, 3 assuntos aqui para fechar a semana que eu acho que são relevantes. O primeiro é contar que semana passada estive juntamente com o deputado Eduardo Bismarck, do PDT, e com o deputado Célio Studart, do PV. Nós estivemos na reunião da OCDE, em Paris. Teve o encontro dos parlamentares do mundo e foi muito interessante, porque a gente está falando da seção do Brasil no OCDE. E a gente está falando de uma organização que trabalha a cooperação entre os países. Ao contrário de narrativas mentirosas, OCDE não é o clube dos países ricos, não. Tem inclusive países da América Latina que fazem parte da OCDE. O Chile, a Colômbia, que está em processo de acessão, até a Argentina. Então, o que a gente discute lá? Boas práticas. O que os outros países fazem? Como os países podem cooperar entre si para o desenvolvimento econômico? Então, foi muito rico e eu espero, o deputado Eduardo Bismarck, inclusive, pretende tocar essa pauta. Eu até falei para ele que há uma iniciativa na Comissão de Relações Exteriores, do deputado Marcel Van Hatten, do meu partido, está fazendo uma audiência. A gente precisa somar esforços, porque o Brasil tem sim que participar da OCDE. Este governo, por alguma razão, congelou o acesso do Brasil e nós precisamos trabalhar para que o Brasil faça parte de países que conversem, que compartilhem boas práticas, que compartilhem transparência, que compartilhem outras medidas que o coloquem num time de países que pensem no desenvolvimento econômico e pensem no desenvolvimento social. A outra coisa que eu gostaria de falar aqui, que me deixou estarrecida, é uma PEC de anistia dos partidos. PEC de anistia dos partidos. Eu não sei, talvez os senhores lembrem que em 2019 nós votamos uma PEC que deu 70 milhões de anistia para partidos políticos que não cumpriram a regra A, a regra B, a regra C. Então, eu acho realmente lamentável que com tanto dinheiro em jogo para partido político, né, as pessoas falam, a democracia custa cara. Bom, mas a nossa custa mais cara, porque além do que a gente não organiza bem, não administra bem o dinheiro e depois fica aqui dando anistia, advogando em causa própria. Isso eu acho horrível. Em 2019 foi 70 milhões. Depois, com o aumento da verba que foi dado para partido, seja de fundo partidário, seja de fundo eleitoral, totalizando o quê? 6 bilhões, né, pelo menos no último ano. Falar em anistia é vergonhoso. Falar em anistia, então a gente tem que ver qual é o problema e resolver o problema. Então, se não dá para contratar X mulheres, né, X negros, vamos mudar a regra. O que não dá é para ficar anistiando. Isso é muito mal, pega muito mal para esse parlamento. E o último assunto, que eu acho que realmente tem tirado o sono de muita gente, é que tem partidos da esquerda, PCdoB, PSOL, eu não me lembro o outro, mas eles entraram para que empresas que foram condenadas pela Lava Jato
não pague as multas dos acordos de leniência. Foram condenadas por corrupção. Esses partidos entraram pedindo que não pague as multas de leniência. Eu fico pensando assim, até porque o Partido Novo ele é acusado de defender empresários, de defender banqueiro. Eu estou procurando esses empresários, esses banqueiros. O que a gente realmente defende é quem gera riqueza, quem dá emprego, quem tem coragem de ter uma porta aberta e gerar riqueza no meio de tanta chupinhação, que o pessoal não quer gerar riqueza, mas quer chupinhar de quem produz. O que eu acho um absurdo é esses partidos que acusam a gente de defender empresário entrar com pedido para anistiar empresas que assinaram acordos, porque foram condenadas, porque se apropriaram de dinheiro público, se apropriaram e foram condenados por corrupção. Eu fico pensando, que hipocrisia é essa? E fala que defende o mais pobre, porque esse dinheiro podia ir para a mesa do mais pobre, para programas sociais e para várias outras coisas. Então fica aqui o meu alerta dessa hipocrisia. Eu quero entender e quero que os partidos expliquem aqui por que entraram com pedido para cancelamento de multa de empresas condenadas na Lava Jato, multas de leniência de empresas condenadas. Esse é meu pedido. Obrigada. Obrigado. Tribuna, 1 minuto para o deputado Luiz Lima. Obrigado, presidente Benedita. O deputado que me antecedeu há pouco fez uma referência à destruição do governo Bolsonaro. Pelo contrário, pré-requisito para ocupar cargo no executivo do atual governo é destruição. Rui Costa, ex-governador da Bahia, entregou a Bahia com o maior índice de desemprego do país. Flávio Dino, ministro da Justiça, entregou o Maranhão com o pior IDH do país. Entregou o Maranhão, depois de 8 anos de governo, somente com 14% das residências com coleta de esgoto. Justamente o PT que inviabilizou o marco do saneamento no nosso país. Então, quem entende de destruição no nosso país é o PT. População de Lagedão, uma cidade no sul da Bahia, sem água potável. A Embasa já foi condenada pelo Tribunal de Justiça da Bahia. Quem entende de destruição é o PT.